corretora, o que é esse uso capião, hein? O que é esse instituto, essa ação de uso capião? Para que serve? É importante o corretor saber? Sim. Sabemos que o cliente hoje não é mais leigo, né? Hoje temos o Google, iPod, celular, todo mundo consulta as informações. O corretor deixa de ser aquele profissional que só sabia de negócios imobiliários e tem que saber de tudo um pouco hoje. Tem conhecimento jurídico, topografia, publicidade, não tem jeito. Então vamos lá, vamos aproveitar essa oportunidade aqui da TV Cresce. Mais uma vez, agradeço os elogios da semana passada. Quem perdeu, assiste lá o programa Atos Iniciais de Corretagem, muito importante. Então, não perca. Compromisso marcado. Quarta nobre, à noite. Questão de direito, às 10, às 10h30. Vamos lá, avisa o colega, hein? Não vamos perder esse programa, não. Vamos pro tema do dia, então? Vamos lá, vamos pro tema do dia. Uso capião. O que é esse uso capião, hein? O Instituto do Uso Capião é aquela situação quando aquela documentação imobiliária não tem cura. Aquele contrato de compra e venda, compromisso de compra e venda, aquela promessa de compra e venda, aquele imóvel que não tem cura, aquele inventário que não tem fim. É isso mesmo. O corretor, a corretora, o amigo que nos assiste, fez uma venda de um imóvel que não tem cura. O imóvel está em litígio, seja um divórcio litigioso, seja um inventário onde um dos herdeiros sumiu. Qual que é o remédio para curar esse mal, hein? Para sanar esse vício? Lembrando que o uso capião, eu posso falar do uso capião do bem móvel e imóvel. É isso mesmo. O uso capião pode ser feito tanto para bens imóveis, grande valor, como também para bens móveis, né? Carro, moto, pode ser feito também. Fala um pouquinho, quando começa essa história do uso capião? O uso capião é uma história muito linda, começa lá no direito romano. No direito romano. Depois do direito romano, o uso capião vai ser tratado também na Grécia. Olha um livro para você ler, hein? Sugestão. A República, Platão, também vem ser mencionado dentro dessa obra também. É o instrumento que tira dos pobres, na verdade dos ricos, e leva para os pobres. O sujeito está cheio de bens, cheio de imóveis, o outro não tem nenhum. Quando ele ocupa esse imóvel, ele invade e cumpre a função social da propriedade, nasce o direito de ter o uso capião. Vamos para a prática, é o que nos interessa aqui. Vamos lá. O uso capião é aquela situação quando não tem cura a documentação imobiliária. Aquele imóvel, aquela matrícula, eu não consigo, meu cliente que eu fiz o ato de compra e venda, eu não consigo levar registro no cartório de imóveis. Não consigo levar registro no cartório de imóveis, não consigo colocar o nome do meu cliente na matrícula, registro imobiliário. Então é nesse momento que eu vou procurar a ação de uso capião para sanar esse problema, esse vício na matrícula ou na transcrição. Antes de 73, transcrição, após 73, matrícula. Então o uso capião, como que funciona essa história? Quando eu vou adquirir uma propriedade, eu vou pensar em duas formas. Primeira forma, originária. O que é isso, essa tal forma originária? Originária é o uso capião. Porque o uso capião, quando eu ingresso com uma ação de uso capião, surge o quê? Surge uma nova matrícula. Uma matrícula nova, um RG novo. O que é matrícula? Um RG do imóvel, a história, tá? A descrição do imóvel, os donos, os proprietários, os antigos proprietários. Porque você, corretor, corretora que nos assiste, quando faz a compra e venda, o elo de ligação para o seu cliente, é tão importante, lá no nosso primeiro programa, os atos iniciais, levantar a certidão do imóvel. Porque lá está a história do imóvel. É o RG, é o histórico do imóvel. Então eu tenho duas formas de adquirir bens imóveis. Forma originária e tem a forma derivada. Originária é a salvação, hein? É a bezetacil para essa gripe aí. Vou pegar esse imóvel que não tem cura, tem um vício. Que vício? O contrato, não consigo levar registro no cartório de imóveis. Precisa ser feito um inventário, mas não acho os herdeiros. Precisa ser feita uma adjudicação compulsória. O que é adjudicação compulsória? Termo jurídico. Uma obrigação de fazer. Eu pego aquele contrato, aquele compra e venda, o vendedor se nega a levar registro, eu entro com uma ação de obrigação de fazer. Voltando para o uso capião aqui, para o doutor entender, para o nosso amigo corretor, corretora. Ó, o uso capião vai sanar o vício. Que vício? Tem duas formas de aquisição. Primeira, originária, é o uso capião. Segunda forma de aquisição é a derivada. É o que mais comum no mercado. Contratinho de compra e venda, promessa, compromisso. É a forma derivada de adquirir bens imóveis. Mas quando essa forma derivada está viciada, eu tenho que ir lá pensar no uso capião. Então vamos falar rapidamente aqui, só para o Lúcio corretor e corretora
realmente ter conhecimento para explicar para o seu cliente. Hoje tem que ter bastante conhecimento. Vamos aproveitar, vamos ganhar conhecimento. Ó, uso capião. Uso capião, eu vou pensar em várias espécies. Uso capião, eu vou pensar nesse uso capião em 8 possibilidades, hein? Remédio para sanar. Olha o material aí. O remédio para sanar seus problemas contratuais no direito imobiliário. Uso capião, vamos pensar então na primeira forma, ó, mais básica de todas. O uso capião extraordinário. 15 anos. Me lembra até aquela música do Tim Maia, esse uso capião extraordinário clássico, hein? Pode tudo. Por que pode tudo? Esse uso capião extraordinário é aquele uso capião onde o sujeito não tem contrato de compra e venda. Já conversamos e vamos falar nos próximos programas, hein? Contrato de gaveta, corretor. Corretora, toma cuidado com isso, hein? Cuidado com esse contratinho de gaveta. Tem vários temas aí pra gente conversar. Falando em tema, fica aqui o e-mail. Mande sugestões para os nossos próximos programas. Nota com carinho, manda suas dúvidas, manda sugestões para nós, para que a gente traga sempre informações importantes dentro do mundo imobiliário aí. É importante ter conhecimento, né? O cliente hoje está muito preparado hoje, então você tem que estar preparado também. Vamos lá, use o capião. Primeira forma então, vamos falar rapidamente. Extraordinário, 15 anos. Quando eu penso em uso capião, eu vou pensar em 3 requisitos. Lapso temporal, o que é isso? Tempo. Quando eu falo de uso capião, preciso ter tempo nessa posse, sempre, sempre. E aí vai depender das espécies dos usos capiões, né? Esse tempo de 10, 15, 5 anos, mas sempre pense nisso, tempo. Primeiro requisito é tempo. Segundo requisito, a vontade. O sujeito tem que ingressar na posse com aquela vontade de ser dono. Não pode querer entrar com uso capião aquele sujeito que está lá morando de aluguel. Existe um contrato de locação. Ou se não, ainda existe um contrato de comodato. O que é o comodato? Comodato é um empréstimo gratuito. Parece muito com o contrato de locação. Mas na verdade falta o quê? Ó, cascalho, dinheiro, pecúnia. Quando eu tenho um contrato de locação menos o dinheiro, menos o valor mensal a ser pago, vira um contrato de comodato, é um empréstimo gratuito. Quando eu tenho comodato ou alocação, esse sujeito que está na posse, ele tem a posse, mas por empréstimo, seja oneroso ou seja gratuito. Não cabe uso capião. Inibe o uso capião. O uso capião é aquele sujeito que invade a posse, sempre de forma mansa e pacífica, hein? Como assim, professor? Ó, mansa e pacífica é aquela situação que o sujeito invade a posse, mas ela está vazia. Pode quebrar até o cadeado, mas a posse está vazia. Quando o sujeito invade a posse com violência, sai ou eu te mato, né? Sai ou eu vou matar sua família. Aí muda a situação, hein? Porque essa posse, um dos requisitos do uso capião, dos 3 requisitos, que é o lapso temporal, a vontade e esse último, que é um requisito principal, manso e pacífico, o que é isso? O sujeito não pode uma violência, agir de forma violenta. Ó, sai senão eu vou acabar com o seu carro. Manso e pacífico quer dizer isso. O sujeito entra na posse, ele está invadindo a posse, está morando naquele terreno, naquele local, porém de forma amigável. Né? Não agiu com violência, não fez mal para ninguém, não expulsou ninguém para ficar dentro da posse. É diferente, são 3 requisitos importantes, hein? Anota aí, ó. Então, vamos lá, de novo os 3 requisitos. Ó, lapso temporal, vontade, o sujeito tem que ter a vontade de ser dono. Quando ele assina um contrato de locação comodato, ele não tem a vontade de ser dono, ele já entrou sabendo que ia ser um locatário. Comodato é a mesma coisa, então tem a vontade de ser dono. Vamos lá, ó. Então vamos falar então, voltar aqui para o extraordinário. Quando eu falo isso do capião extraordinário, eu estou falando de 15 anos. Isso mesmo, 15 anos. 15 anos uso capião extraordinário clássico. Vamos chamar de uso capião A. Porque eu vou ter um uso capião B. O que é esse uso capião B? Ele é extraordinário também, mas eu vou ter um título de boa-fé. De 15 anos ele vai cair para 10. Como assim, professor? 10 o quê? A posse tem que estar no bem. O que é esse título de boa-fé? É um documento. É um contrato de compra e venda, compromisso, promessa, um formal de partilha, uma escritura pública, onde o sujeito, no processo, ele demonstra boa-fé. Ó, juiz, tô com a posse aqui, quero uso capião, mas olha isso aqui, ó. Isso aqui é um documento que eu tenho, não foi registrado no cartório, mas é um documento que eu tenho para provar minha boa-fé que eu comprei essa posse. Então, falou em uso capião extraordinário, nós temos 2. O clássico, 15 anos, e o extraordinário, 10 anos. Acabou? Tem mais uso capião? Ih, vamos lá, ó. Tem conversa hoje, hein? Temos o uso capião extraordinário, mas também temos o ordinário. Qual que é a regra do ordinário, hein? Muito se parece com o extraordinário.
O extraordinário clássico, como a música do Tim Maia, pode tudo. O ordinário, ele é 10 anos o lapso temporal. 10 anos. Isso mesmo, 10 anos. Se eu tenho esse título de boa-fé, que a gente já sabe que é o documento, que documento? Qualquer documento que prove a minha boa-fé que eu comprei esse imóvel, não doação, mas comprei esse imóvel, de 10 cai para 5. Olha que interessante, de 10 cai para 5. Olha que legal. Acabou, não tem mais uso capião? Não. Aí vem a Constituição Federal. É, amigo. Vem a Constituição Federal de 88 e dá um palpite também. Porque a Constituição Federal, o uso capião constitucional, vem trazer duas possibilidades. O uso capião urbano e o uso capião rural. Então, na Constituição Federal, nós temos mais duas formas, duas espécies de uso capião, urbano e rural. E aí a coisa muda. Porque no extraordinário, eu posso fazer uso capião várias vezes. Como assim? Então eu posso invadir, fazer uso capião, posso invadir outra casa, outro terreno, fazer uso capião. Isso mesmo, extraordinário, 15 anos, você pode tudo. Não precisa apresentar contrato, nada. Lembrando que temos requisitos, né? Os 3, lapso temporal, vontade, quem mais? Além de todos esses requisitos, temos que apresentar vários documentos para provar a posse, não é verdade? Então é uma coisa um pouquinho mais complexa. Mas o extraordinário pode tudo. Voltando para o ordinário aqui, ó. Pode 10 anos e tem ordinário de 5. Deixa o ordinário, deixa o extraordinário. Vamos voltar para cá, ó. Vem comigo, você, ó. Baixa o rádio aí, vem aprender. Ó. Uso capião constitucional nós temos 2, urbano e rural. O urbano, os requisitos são diferentes. Até 250 metros quadrados. É isso mesmo. Então não posso fazer um uso capião de 5 anos, que é o lapso temporal, do uso capião constitucional, com uma área maior que 250 metros quadrados. Outra coisa, tem que ser para moradia, o sujeito tem que morar lá, no uso capião constitucional, hein? Urbano. Se for lá o extraordinário, ele pode aproveitar até a posse alheia. Ele pode aproveitar uma sucessão, os herdeiros. Ele pode aproveitar um contrato de locação. É isso mesmo, o detentor da posse. Ele entra como autor da ação, mas tem um outro na posse. Ele aproveita a posse desse terceiro. O extraordinário, é o que pode tudo. No ordinário, precisa analisar com carinho. Constitucional não, vários requisitos. Ele já vem fazer uma triagem, o constitucional. No urbano, até 250 metros quadrados. Para moradia, com a finalidade de moradia, o sujeito tem que morar na posse. E além disso tudo, uma única vez. O constitucional, o extraordinário, posso fazer várias vezes a mesma ação. Posso ser autor de várias ações de uso capião. Já no constitucional, não. No constitucional, uma vez só. Uma vez só. E não posso ter outro bem no Brasil. É isso mesmo, no Brasil. Eu não posso ter outra propriedade. Se eu tiver outra propriedade registrada em cartório, não dá para entrar com esse uso capião. Deixa o urbano. Uso capião urbano, constitucional urbano. Vamos para o uso capião aqui, ó. Vem comigo, ó. Uso capião constitucional, mas rural. E aí vai ter uma regra nesse jogo. Lá no urbano, qual que é a metragem? 250 metros quadrados. E aqui, no rural, 50 hectares. Até 50 hectares. Só que aqui também vou ter o mesmo requisito que lá. Tem que morar no local. Isso, tem que morar no local. Mas além de morar no local, tem que ter uma atividade econômica. Não precisa sobreviver da propriedade. Mas tem que vender alguma coisa lá. Tem que vender uns ovinhos caipira, tem que fazer um queijinho. É isso mesmo. Não precisa sobreviver da propriedade, mas essa propriedade tem que ter a finalidade, além de moradia, tem que ter a finalidade também de atividade econômica. Não precisa sustentar a família com aquela atividade, mas, porém, precisa ter essa atividade econômica. Pode ser de mera subsistência, mas tem que ter, tá? Acabou os usos capiões? Não tem mais, ó. Vamos aprender, ó que gostoso, ó. Matéria apaixonante, né? Ó, uso capião coletivo. E uso capião coletivo está regulamentado no Estatuto da Cidade, artigo 10 e seguintes. Esse uso capião coletivo são aquelas áreas de comunidades onde precisa fazer o que nessa comunidade? Regularizar. Então o requisito principal, o mesmo dos outros usos capiões, lapso temporal, vontade, tem que ter, forma mansa e pacífica, mas essa comunidade também tem que ser até 250 metros quadrados, mas também essa comunidade tem que ser de baixa renda. Não adianta um sujeito falar, eu moro na comunidade, mas ganho aí 20 mil reais. Não tem baixa renda, não cabe o uso capião coletivo para ele, para esse sujeito. Olha que interessante, hein? Acabou, chega do uso capião? Não tem mais. Vamos lá. Tem que ficar qualificado, hein? Precisa ter sucesso, corretor. Ó, outra coisa para você explicar para o seu cliente também. É o uso capião. E aí toma cuidado, hein? Esse a turma gosta, hein? Ó, presta atenção aí, pode acontecer com você, hein?
matrimonial, também conhecido como uso capião de abandono de lar. Ó, deixa eu mostrar para vocês, só um minuto, ó. Quer ver? Aqui, ó. Pode dar uma olhadinha no material aqui. A Lei 12.424 de 2011 traz essa novidade. E aí, corretor, corretora, toma cuidado, hein? Não vai abandonar o companheiro não, hein? Eu brinco em sala de aula, mas é verdade. Chega no companheiro e fala assim, ó, amor, você só toma cerveja, não me ajuda a limpar a casa. Eu preciso de um tempo, só que esse tempo é de 2 anos. Ó, e aí vai embora. Pronto, deixou o companheiro. Quando volta, depois de 2 anos, amor, pensei muito, eu quero voltar a morar com você. Só que hoje nós temos o uso capião matrimonial, o uso capião de abandono de lar. Existem vários nomes para esse uso capião. Mas o que você precisa saber, se você abandonar a esposa, ou a esposa abandonar o marido, por 2 anos, abandonar, deixar o sujeito lá na casa, no lar, com filho ou sem filho, pode entrar com o uso capião da parte dele. Como que funciona isso? Professor, como que funciona essa história aí? É assim, ó, depende muito do regime de casamento. Quando a gente fala de um regime parcial de bens, se essa propriedade foi adquirida após a constância do casamento, regime parcial de bens, ou também no regime de união estável, essa propriedade foi adquirida pelos dois após a constância da união estável, esse bem é dos dois, é isso mesmo. Se um ou outro é meeiro, tem parte, tem 50% nessa propriedade, se o outro abandonar, você pode entrar com o uso capião, hein? Da parte dele, é isso mesmo. Você já é dono 50%, só que você pega a parte, os outros 50% do marido, da esposa que te abandonou, entra com o uso capião e consegue 100% a totalidade do bem. Olha que interessante, olha que uso capião diferente, gostou, né? É isso mesmo. Então, é isso. Olha quantas espécies de uso capiões, hein? Se o cliente chegar para você, corretor, corretora, vai ter assunto, vai explicar para ele. Tem que ser diferente, hein? Vamos lá, vamos aproveitar aí conhecimento. Vamos lá, vamos para a pergunta então? Professor, e aí, quais os documentos que eu preciso para ingressar com o uso capião, hein? Quais documentos que eu preciso, ó? Então você vai guardar. Os documentos básicos, tá? Documentação básica para ingressar com a ação de uso capião. Cópia de água, luz, conta de consumo, né? São Paulo Anet, Bandeirantes, Eletropaulo. Então eu preciso da cópia do quê? Contas de consumo para provar a posse, a propriedade. Se é um uso capião extraordinário, 15 anos. Ah, preciso ter uma sequência? Não, precisa ter uma sequência. Quanto mais, melhor. Então, são as contas de consumo que você precisa. E um documento mais básico também, muito importante, é o memorial descritivo e a planta desse bem, desse imóvel, né? Então, na verdade, se o sujeito não tem que arrumar isso na prefeitura. Ah, e se não tem na prefeitura, tem que fazer uma topografia. Então, são os documentos básicos para uma ação de uso capião. Se alguém perguntar para você, que documento será que eu preciso para um uso capião, hein? Guarde isso. As contas de consumo, energia, água, IPTU, se o imóvel for urbano, se for rural, ITR, e memorial descritivo e planta. Lembrando sempre que o uso capião, normalmente no processo, quase sempre, 99,9%, o juiz vai pedir uma perícia. Vai pedir uma perícia para verificar. Verificar o quê? Verificar o tamanho dessa propriedade. E sem falar na citação, tem que citar todo mundo, hein? Cita o vizinho do lado direito, cita o vizinho do lado esquerdo, tem que citar todo mundo. Vizinho do fundo, os confrontantes, né? Tem que fazer a citação de todo mundo. E tem que pedir a manifestação de quem? Ministério Público, da Fazenda, da União, do Estado e do município. Todo mundo quer saber, todo mundo quer botar a mão ali, falar sobre o assunto, se manifestar no processo. Então é um processo complexo, mas interessante aí, se tem os requisitos, ele é um sucesso para sanar as dúvidas e para regularizar aquela documentação imobiliária, ok? Tá bom? Vamos lá então. Ó, chegou um momento especial também. Pergunte ao professor. Lembrando, mande perguntas para nós, ó, ao vivo aqui. Mande para nós, mande questões, mande temas. Vamos aproveitar, vamos fazer essa meia hora aqui, uma aula de qualidade, tá bom? Com muito carinho feita para você. Vamos lá, pergunte ao professor, vai! O José faz a seguinte pergunta. Professor Júlio, cabe uso capião a respeito de bens públicos? E aí eu te respondo, não cabe, hein? O que são os bens públicos? Bens públicos é o grande gênero das espécies. Nós temos os bens públicos especiais. O que são os bens públicos especiais?
aquela escola, aquele departamento, aquela secretaria. Isso é um bem público especial. E temos os bens públicos comuns. O que são esses bens públicos comuns? As praças, né? As ruas, as calçadas. Não cabe uso capião de bem público. Guarde isso. Então vai entrar com uma ação de uso capião, é um bem público? Não cabe uso capião, ok? Não cabe uso capião. Então um abraço para você, para São Bernardo. O pessoal também de São Caetano fez elogio, São José, um abraço para todos vocês, tá bem? Conto com você. Vamos lá, tem mais pergunta aqui, hein? Jailson, Ubatuba, abraço para Ubatuba. Bom dia, o memorial descritivo seria o contrato particular do imóvel? Boa pergunta, hein? Não. Jailson, memorial descritivo e a planta, na verdade, é a topografia do bem, né? Daquele bem imóvel. É o tamanho, a metragem, então não é. Esse documento normalmente fica na prefeitura, depende muito da prefeitura. Algumas prefeituras delegam isso à subprefeitura ou secretarias. Então, para você investigar, depende muito da cidade que você está. Mas é importante que o contrato de compra e venda, promessa, o contratinho de gaveta, que vai te ajudar nesse uso capião, ele tem que ser um contrato muito bem feito, senão não ajuda no uso capião, ele só atrapalha. Se for um contrato mal feito, um contrato com vários vícios, deixa para lá esse contrato, entra com uso capião extraordinário. Mas é importante você saber que não, memorial descritivo e planta é a metragem, tá bom? Um abraço para você, hein? Boa pergunta. Vamos para a pergunta aqui do José, Mojimirim. Abraço para Mojimirim também, hein? José, querido José, ó, além dos documentos listados, contas de consumo, é possível entrar com uso capião? São os documentos básicos, né? José, são os documentos básicos. Realmente são as contas de consumo. Mas se não tiver, aí existem outras provas, provas testemunhais, né? Fica um pouquinho mais difícil, mas dá para trabalhar com uso capião sem esses documentos. Esses documentos ajudam muito. É 90% do processo. Você prova a posse, tá bom? Então é importante. Dá para entrar com uso capião sem esses documentos? Dá. Mas o ideal é entrar com esses documentos, com esses recibos, ok? Vamos lá, mais perguntas. Vamos para a pergunta aqui, ó. Ótimo. O Jorge pergunta aqui, Jorge de São Caetano do Sul, ele pergunta, uso capião, posso entrar com uso capião apenas uma vez? Não. Uso capião apenas uma vez só na vida, é aquele uso capião constitucional, hein? Esse sim, quando eu falo de uso capião urbano constitucional ou urbano rural, é apenas uma vez que eu posso ingressar com essa ação. Mas, dependendo dos outras espécies de usos capiões, eu posso usufruir dessa ação, desse instituto, várias vezes. Então isso é uma lenda, né? Não é assim. Tem cliente que tem 3 usos capiões em andamento, né? Isso pode acontecer sim, depende muito do lapso temporal e do requisito e da espécie do uso capião, ok? Vamos lá. Mais perguntas? Então vamos lá, mais uma dúvida aqui, ó. E essa eu trago com muito carinho. Cuidado, o uso capião sempre vai ter um perito para avaliar a situação, né? Então, por mais que você junte no processo uma topografia, o que é esse topógrafo, esse profissional que vai fazer a medição da área, por mais que você junte isso no processo no primeiro momento, lá na frente o juiz vai pedir perícia. Vai pedir perícia. Por quê? Porque é um profissional da sua confiança, né? O juiz ele não vai dar o aval, a procedência do processo de uso capião em cima de uma perícia feita por você, ou contratada por você, né? Então, guarde bem isso, sempre o juiz vai pedir perícia. E o processo do capião, lembrando também, é um processo demorado. Por quê? Porque a gente está falando de lapso temporal, de muitas citações. O sujeito fala, agora chegou no meio do processo, meu processo de uso capião está no meio. Citou todo mundo, aí começou o processo. Então, um processo que dura em torno de 7 anos aí. Muito cuidado, tá? Tem paciência com essa ação de uso capião aí, hein? Vamos lá. Outra questão importante que eu quero trazer para os colegas, hein? Uso capião regulamentado pelo Estatuto da Cidade. Como que eu sei que é um uso capião urbano ou rural? Onde que eu vou ter certeza disso? Nós sabemos que existem bairros que é um pouquinho rural, tá com o pé no rural, tá com o pé no urbano. Como que eu vou saber isso, hein? Essa situação, se é rural, se é urbano. E aí eu vou sempre aonde? Vou lá no plano diretor da cidade, é lá que eu vou dar uma olhadinha para saber se esse imóvel realmente é urbano ou rural. Então é dessa forma que eu tenho que fazer, ok? Outra pergunta também muito feita, né? Uso capião ordinário. Qual que é a grande diferença do uso capião extraordinário? Realmente, concordo com você, tenho certeza que você que está nos assistindo no escritório, na imobiliária, em casa, vai me perguntar, está se perguntando, né? Nossa, mas é muito parecido o uso capião extraordinário com ordinário. É isso mesmo, são parecidos mesmo. O que vai mudar um pouquinho a história é o lapso temporal. Que lapso temporal? Extraordinário 15 anos, o clássico. Cai para 10. Quando cai para 10? Quando eu tenho um título de boa-fé. O que é esse título de boa-fé? Um contrato.
um documento que comprova a posse. Pode ser um contrato, pode ser um formal de partilha, pode ser, além do formal de partilha, pode ser também uma escritura pública, ok? Tem muito assunto pra gente tratar, hein? Ó, não perca nosso programa, hein? Vamos falar sobre divórcio, alimentos, contrato, compra e venda, responsabilidade civil do corretor e a trabalhista e a criminal, hein? Então, agradeço mais uma vez, convido, é o nosso compromisso, toda quarta-feira, das 10 às 10h30. Olha lá, marca na sua agenda, não perca, tá bem? É um curso, qualificação para você com muito carinho, tá bom? Corretora, um grande abraço.